pela vida do pastor Joel, do pastor Marcos. Você já está com a Bíblia já como referência, que é Romanos capítulo 12, não é isso? Vamos lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Quero, mais uma vez, como sempre, preciso contar com a graça de Deus, misericórdia dele. Obrigado, Deus abençoe. Romanos capítulo 12. Hoje dá para a gente caminhar um pouco mais. A introdução ainda foi feita na última aula. Nós falamos aqui algumas coisas a respeito dos dons, falamos como esse dom pode ser manifestado. Também trouxemos aqui a reflexão que os dons eles não estão restritos ao ambiente onde se tem a liturgia, onde se tem um ritual de devoção a Deus, e os dons podem ser manifestados dentro da nossa vida diária, dentro da nossa vida secular. Mostramos que o dom, eles não podem ser de maneira, eles não estão restritos àquela coisa espiritualista, espiritualizando o dom em detrimento daquilo que é a nossa vida diária, nossa vida de trato, de relação, nossa vida numa sociedade onde somos constantemente provados e testados a respeito da nossa ética, a respeito do nosso bom costume, do louvor. Tudo que fazemos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, que quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente entende que é a glória de Deus, a gente precisa saber que tudo que fazemos, a finalidade pelo qual fazemos é a razão aonde possamos descobrir a real intenção, porque Deus não abençoa a ação, Deus abençoa a intenção, Ele está atento à intenção do coração. Esta é a nossa caminhada diante daquilo que foi proposto. Romanos capítulo 12, já lemos aqui em algumas versões, e comentamos o primeiro versículo, falamos ali sobre o verso 2, sobre não vos amoldar, não vos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. É interessante lembrar aqui que nós falamos sobre vocacionar, e vocacionar quer dizer denominar, designar. Alguém não pode ser vocacionado sem ter consciência que ele foi denominado, designado para alguma coisa. É um nome que ele recebe. Esse nome que ele recebe não contempla o seu nome terreno, é um nome que foi vocacionado na eternidade. O nosso nome terreno, muitas vezes, ele está falando das expectativas daqueles que foram os nossos pais. Deram os nossos nomes focados naquilo que foi talvez um sonho, talvez uma herança de família, uma lembrança de alguém que fez história para ele. Então, todas as vezes, você pode estar focado e voltado àquilo que é para eles uma realização em você, e espera em você uma continuidade daquilo que foi uma expectativa para a vida dele. Mas há um nome para nós na eternidade. A Bíblia diz que cada um deve estar na vocação em que foi chamado. Quando Paulo fala disso, é lógico que ele está falando ali de circuncisão e não circuncisão, porque alguns eram circuncidados e outros não. Então ficava aquele debate, se era para receber os não circuncidados, ou se eles deveriam circuncidar para fazer parte da mesma relação de fé cristã. Aí Paulo então chama a atenção, cada um deve estar na vocação que foi chamado. Se você foi chamado não circuncidado, permaneça. Se você foi chamado já circuncidado, permaneça. E isso a gente pode trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de comunhão, quando a gente quer viver com Deus. Todos nós temos um chamado, temos uma identidade lá na eternidade. Eu falei aqui sobre Salmo 119, Salmo 139, versículo 24, aonde diz aqui que o salmista, no final do versículo, no final deste salmo, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Trazendo aqui a reflexão que o caminho mau são os nossos caminhos. Tanto que quando Deus chama a gente para seguir, Jesus sempre deixou claro que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, abrir mão do nosso caminho, porque nossos caminhos eles não falam da perspectiva de Deus. Nossos caminhos falam de nossas expectativas. Então ele é um caminho mau, porque ele é um caminho terreno, ele é um caminho curto, ele é um caminho, desculpe a expressão, medíocre, porque ele não está voltado àquilo que está dentro da visão eterna. Ele é um caminho que está sempre voltado ao médio, sempre entre o céu e a terra. A gente nunca consegue definir de fato de que esfera estamos. Então aí vem essa transformação. Há um grande pensador cristão que eu admiro muito, o pastor Paulo Borja, que ele diz que alguns até discordam um pouco disso, mas eu acho bacana a maneira como ele coloca isso. Ele diz que nós não somos seres
materiais, carnais, tentando viver uma experiência espiritual. Ele diz que nós que nascemos de Deus somos seres espirituais buscando viver uma experiência humana. Então ele tenta trazer com isso uma ideia de que nós nascemos de Deus, nós agora já pensamos nas coisas que são de cima, nós somos transformados segundo a imagem de Deus, e estamos nesse processo, vivendo esse processo cada dia. O próprio João diz que ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então isso é de fé em fé. Isso é uma fé após a outra fé, e ela vai amadurecendo até alcançar a estatura ideal de Cristo, que é o varão perfeito. Diz também aqui que aqui ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, porque a palavra perfeito ela vem de uma palavra latina que quer ser perfectus, aquele que está pronto até o fim. E nós sabemos que ninguém aqui está pronto até o fim. Eu vi uma imagem uma vez na internet, uma moldura, onde mostra uma estátua com uma marreta na mão, né, uma talhadeira, e ela quebrando, como se ela estivesse construindo, terminando de construir o que falta da parte da cintura para baixo. E o pensamento dessa estátua é o homem que está sempre se refazendo. E a realidade é essa: nós estamos sempre nos refazendo, estamos sempre vivendo nossa vida algumas coisas que nós vamos revendo o conceito, nós vamos baixando a guarda e mudando muitas vezes aquilo que a gente era, nascia assim, morria assim, nascia assim, crescia assim, vou morrer assim. Aquele pensamento meio crente Gabriela, ele não muda muito o contexto dele, que acha que é o que ele aprendeu a vida inteira, ele vai viver assim a vida inteira. Não, nós entendemos que a melhor coisa na vida é ser pronto para a mudança. Já disse um grande pensador que mudar é complicado, mas acomodar é perecer. É muito difícil mudar de lugar. Tem gente que tem dificuldade até em mudar o lugar na mesa, na hora de jantar, ele só janta ali. Aquele lugar ali é o lugar dele. Se alguém já sentar naquele lugar, ele perde apetite. Tem gente que se alguém mexer no copo dele, pronto, vira guerra. Mexeu na colher dele, pronto, a coisa ficou tensa. Então, são coisas pequenas que falem muito para a gente. Quando a gente consegue mudar essas coisas pequenas, a gente vai começar a estar pronto para desafios maiores. Então a gente precisa sempre viver esse processo de mudança. Já disse alguém muito bem a palavra decisão, né? Decisão é a palavra de mais cisão. Você nunca pode tomar uma decisão se não houver uma cisão. Quem sabe o que é cisão? Cisão fala de corte. Você nunca vai tomar uma decisão se não tiver que cortar alguma coisa. Para tomar uma decisão é isso. Às vezes você precisa cortar algumas relações que não estão dando certo. Talvez você precisa cortar algum tipo de planos e projetos que estão te afastando de Deus, estão te afastando da sua própria existência com Ele. Então existem muitas coisas na vida que a gente vai começando a compreender. Então vocação é denominar. Aquilo que foi denominado fala daquilo que é o eterno, aquilo que está na mente de Deus. E Deus vai falar de tudo para que isso se conclua. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram chamados, aqueles que foram designados, aqueles que foram escolhidos por Deus, e elas vão cooperar para aquilo que já é um plano de Deus, aquilo que é um decreto de Deus para nós. Então, pensando nisso, a gente precisa entender que a igreja, a família, todos devem estar incentivando as pessoas naquilo que elas de fato foram chamados por Deus, e não estarmos tentando inserir sobre as pessoas aquilo que está dando certo. Porque o pragmatismo da vida cristã, a gente usa muito a palavra pragmatismo, que é quando você começa a pegar uma coisa que está dando certo e vai colocando ela no lugar do que é certo. Muitas vezes, você percebe que hoje na igreja tem muito isso, né? Algumas igrejas hoje aderem ao funk gospel, rave gospel, pagode gospel, por quê? Porque está dando certo, está enchendo gente, está dando multidão, mas não é certo. Pragmatismo é isso, é você pegar o que está dando certo e colocar no lugar do que é certo, e aí você vai fazendo vista grossa, porque você confunde quantidade com aquilo que é qualidade. Deus também quer quantidade, mas Deus trabalha nisso, Deus vai fazendo a sua triagem, Deus vai moldando a gente, Deus vai melhorando a nossa maneira de viver a vida, vai aperfeiçoando a nossa percepção. Então é muito importante a gente atentar para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque cabe a nós, por exemplo, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, um de 24 e um de 21 anos, o Tiago e o Lucas. Eu não tenho que estar impondo sobre meus filhos, ou tentar convencê-los a ser aquilo que é meu sonho, aquilo que é minha realidade, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tive como expectativa, porque eu vou estar, de alguma maneira, atrofiando aquilo que Deus é neles. Havia um certo pastor que fala muitas vezes sobre isso. Ele comentou uma vez numa palestra que nós estamos vivendo hoje
as piores fases na vida vocacional, porque as pessoas estão vivendo às vezes um projeto de profissão, buscando uma faculdade, mas imbuído por aquilo que são os sonhos da sua família, tradição da sua família, buscando aquilo que está dando certo na sociedade. Muitas vezes isso não traduz quem ele é de verdade. Por isso que a nossa sociedade hoje ela está cheia de médicos que não são bons médicos, são médicos que exercem a sua função, mas exercem com mau humor, exercem com o coração às vezes totalmente fora daquela realidade, porque aquilo ali não é, na verdade, o seu sonho, não foi, na verdade, o seu projeto. Aquilo ali foi um sonho de uma família. E muitas vezes aquilo que era para ele mais estava ligado à área da carpintaria, ou talvez um marceneiro, talvez um pintor, talvez um desenhista, e que para os pais não contemplavam os seus sonhos, mas era a própria realidade dele. Quando a gente tenta tirar isso dele, e já disse alguém muito bem, por isso que nós temos hoje, nós estamos colocando as nossas piores crianças hoje lá no parlamento, para poder estar exercendo representatividade para a gente, e ali estão pessoas mimadas, pessoas que foram colocadas ali, que não tem uma identidade definida, que não tem um nome definido na eternidade, porque elas foram ali apenas buscando aquilo que dá dinheiro, aquilo que dá certo, aquilo que dá lucro, isso em todas as áreas. Se nós não atentarmos bem, nós vamos estar sendo roubados e vamos nos anulando continuamente, e não percebemos que passa a vida toda, e quando a gente se dá conta, a gente viveu a vida sempre deixando de ser o que deveríamos ser, preocupado apenas com aquilo que está dando certo. Então é importante que preocuparmos com isso, porque na igreja talvez pode acabar acontecendo esse tipo de coisa. A gente está focando naquilo que as pessoas querem, aquilo que dá audiência, aquilo que dá agenda, aquilo que dá ibope, mas não fala de nós, não fala daquilo que de fato nos faz sentir de fato pleno diante de Deus. Paulo diz assim: combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo dá a entender para a gente que ele encerrou, ele fez tudo que precisava ser feito. Ele está encerrando com uma sensação de dever cumprido. Está encerrando sem olhar dentro dele nenhuma pendência, sem olhar dentro dele, que não deixou nada para outro dia. Ele procurou fazer aquilo que era para ser feito, ele aproveitou a ocasião, ele não deixou que o amanhã consumisse ele. Lembra que eu falei na última aula, que a gente estava aqui, às vezes as pessoas estão preocupadas tanto com o amanhã, essa ideia da manhã ela está roubando, ela está destruindo as pessoas. Essa preocupação com o futuro nos tira do hoje. Ser preocupado com o futuro é hoje, nós estamos vivendo hoje, é o nosso presente, já é o presente de Deus para a gente viver cada dia, a oportunidade que temos. E o Senhor nos chama a atenção que nós não nos preocupemos com amanhã, que amanhã não nos pertence. Nós estamos no hoje de Deus. A Bíblia diz assim: se hoje ouvires a minha voz, nós estamos no hoje de Deus, nós estamos no plano eterno de Deus, já fazemos parte da eternidade. Então quem faz parte da eternidade não é consumido pelo amanhã. Quem sabe cada dia que está fazendo parte da eternidade de Deus. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então é muito importante a gente analisar isso, porque senão a gente vai viver sempre treinado para ser aquilo que o sistema pede, treinado para ser o que a sociedade nos impõe. Há um escritor e educador que já é saudosa memória, chamado Rubens Alves, que eu admiro muito pelo seu conhecimento como educador, sua preocupação na formação de alunos, na educação, como fazer a educação ser mais eficiente. Ele muito incentivou sobre isso, e ele fala algumas coisas que eu acho interessante. Eu adaptei isso para a igreja. Eu peguei a fala dele, eu pela bondade de Deus, irmãos, se de repente parecesse um pouco presunçoso, não é nada disso, pode ser que eu não estou interpretando bem, tá? Mas pela bondade de Deus eu escrevo algumas colunas, jornais evangélicos, que pede um pouco da matéria que a gente coloca. Eles acharam graça em alguma coisa e a gente colocou lá, né? E foi bondade de Deus. Eu não mereço, mas careço sempre desse carinho, dessa misericórdia que as pessoas têm conosco. Mas eu começo a analisar aqui esse texto de Rubens Alves. Ele falava sobre escolas gaiolas e escolas asas. Escolas gaiolas e escolas asas. E eu parafraseei isso para a igreja. O Ministério da Educação uma vez disse que a nossa educação ela é deficiente no sentido de preparar os seus formandos, porque ela não forma pensadores, ela forma repetidores. A maioria das pessoas são repetidores, são pessoas que falam o que sabem sem saber o que diz. E às vezes acontece até isso dentro da igreja. Tem gente que viu alguém pregar bonito, viu alguém comentar algum texto bonito, viu alguém colocar
uma mensagem forte na internet, como eles chamam, não sei o que esse negócio de forte, mas coloca na internet uma mensagem diferente, o camarada vai animado, e aí ele vai para o púlpito, vai para algum público e prega do mesmo jeito, usa as mesmas línguas estranhas, ou seja, ele vai buscando aquilo que está dando certo. Ou seja, ele é um repetidor, e aí acaba não formando a capacidade de pensar. Tanto que o Rubens Alves foi um dos idealizadores a respeito de formar nos alunos a capacidade de arrazoar a partir daquilo que ele viveu aprendendo. Daí ele começou a incentivar um meio muito eficaz dentro da faculdade, que é a redação. Hoje você vê muita redação no vestibular, e a redação foi, o Rubens Alves foi um pai dessa prática, porque ele consegue fazer com que as pessoas consigam extrair, a partir do seu próprio aprendizado do dia a dia, da maneira como ele se vê diante do desafio daquilo que aprendeu, e ele vai colocando isso na sua escrita. Então ele consegue falar, não aquilo que já foi falado, mas ele consegue falar além daquilo que ele ouviu, respeitando, é lógico, sempre os princípios, sempre a história, mas ele consegue fazer fluir dentro dele o seu próprio pensamento, sua própria conclusão. E eles não estão querendo uma resposta certa, eles estão querendo, na verdade, uma inspiração, aquilo que possa ser extraído a partir da própria vontade de querer responder, de querer pensar, de querer ir adiante, e não repetir, né? Não ser um repetidor, mas ser um pensador. E é muito importante provocar isso. E o pensamento, a gente percebe que uma igreja gaiola, uma igreja asas, é mais ou menos uma escola gaiola, uma escola asas. Pássaros na gaiola, ele tem seu dono. Pássaros na gaiola, ele não canta para todos, ele só vai cantar para o seu dono. Um pássaro na gaiola, ele não tem a liberdade de fazer o seu voo como dantes, ele vai perdendo as suas habilidades e vai sendo treinado para ser o que o seu dono quer. Então o pássaro na gaiola, ele é manipulado. O pássaro ele vai perdendo aquilo que podemos chamar de seu potencial. Ele vai desaprendendo a voar. Ele vai começando a gerar algumas coisas que já não são virtude, passa a ser defeito, medo de sair da gaiola. Ele começa a fazer da gaiola a sua zona de conforto. E aí você pode trazer isso para dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, dentro da nossa própria regra de fé, como a gente às vezes coloca, não às vezes a Bíblia como nossa regra de fé, mas às vezes a gente pode colocar hábitos, a própria crença, né, daquilo que a gente acaba adquirindo pelo nosso costume de seguir sempre nessa prática de viver a nossa fé. E eu costumo dizer que fé não é o que você tanto fala, porque quando você fala muito, isso vai te tornar um crente. Falar, orar, tudo isso pode te tornar um crente, mas a fé não vem de orar, a fé vem de ouvir. Quanto mais você ouve Deus, quanto mais você consegue absorver a palavra de Deus, e aí você vai conseguindo adquirir o que é mais importante. Você vai conseguindo ter uma consciência de quem você é. Você não vai sendo um cargo, você vai sendo uma consciência. Você vai conseguindo entender como Deus pensa, como Deus propõe a nossa chamada, como Deus propõe a nossa vida. Então, quando a gente começa a olhar isso e ver o aspecto de igreja, gaiolas, igrejas asas, olhando como um pássaro na gaiola se comporta, e como um pássaro fora da gaiola já tem uma outra prática, tem uma outra liberdade, a gente vai começar a compreender que nós fomos chamados não para ficarmos cerceados da nossa própria liberdade, daquilo que de fato fomos chamados para ser, porque a igreja asa, ela não vai manipular as suas funções, a igreja asa, ela não vai te ensinar a voar, pelo contrário, a igreja asa vai te fazer consciente de que você foi feito para voar, ela vai fazer com que você reconheça e tenha consciência de quem você é. Então a igreja asa, ela não despotencializa, ela potencializa aquilo que Deus fez em você, ela desperta aquilo que Deus fez em você. Muitas vezes o que acaba acontecendo? Nós perdemos a vocação porque nós fazemos aquilo que os outros já fazem. Nós estamos sempre focados naquilo que está dando certo, como eu já disse agora há pouco. E nós não temos medo de ser diferente, ou de fazer diferente, ou de repente de nos aplicarmos a uma área que não é de muito destaque, porque achamos que isso de repente pode não ser muito importante. Mas quando no mundo espiritual, quando na esfera do aprendizado, isso tem importância para Deus. Para cada fase da nossa vida, coisas que parecem pequenas para a gente, mas quando a gente valoriza isso, a gente vai amadurecendo a nossa vida, nosso ministério para coisas maiores. A palavra de Deus ensina que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar.
Então Deus às vezes nos permite circunstâncias em que a gente, diante de nós, parece mínimo, mas o nosso desempenho diante daquilo, a nossa entrega diante daquilo, vai mostrar de fato o nosso chamado, a nossa vocação, e isso vai sendo granjeado na nossa vida. Porque Deus vai dando de acordo com a capacidade, Deus vai dando de acordo com a estrutura. À medida que a estrutura vai se desenvolvendo, à medida que a estrutura vai evoluindo, você vai percebendo que Deus vai confiando mais a você. A vida de Davi foi uma vida de passos transitórios, né? Ele foi evoluindo paulatinamente. Mesmo Davi começou, a Bíblia diz que ele lutava lá com leões, outra hora ele lutava com urso. Dá a entender que de vez em quando era uma vez ou outra que vinha sobre ele, porque se vinha um leão, vinha um urso, dá entendimento assim pra gente que parece que isso era um ataque que de vez em quando ocorria. E Davi não estava com o leão, Davi não estava com o urso, Davi tinha marcas sobre o corpo dele. E observe que a seguir, a próxima luta de Davi é com Golias, já não é mais com o leão nem com o urso. Parece que quanto mais você vai amadurecendo, os problemas aumentam. Quanto mais você vai crescendo, quanto mais você vai desenvolvendo, vai aumentando diante de você os desafios. Leão agora não é coisa mais para você, leão agora é coisa para gente de menor fé, gente de estruturas na caminhada cristã que tem uma garra, talvez com pouco desempenho do que o seu. Então Deus vai falar assim: você agora deixa os leões para os outros, agora você tem os Golias. E aí o desafio vai aumentando, até você ter na sua mão governo, presidência, administração, os maiores. Você vai começando a perceber que o seu chamado vai sendo cada vez mais, aquele que mais é confiado, diz a palavra de Deus, mais dele vai sendo requerido, mais dele vai sendo cobrado. E aí a gente não entende porque que as pessoas às vezes acabam compreendendo por que sobre elas às vezes recai muito mais cobrança, muito mais determinações de Deus no chamado dele do que sobre outros, né? Mas isso cumpre seu propósito de Deus para a gente, aquilo que é o chamado de Deus para nós. Quando a gente começa a pensar e compreender isso, a gente vai começando a confiar mais naquilo que Deus propôs para a gente. A gente percebe, por exemplo, que Deus foi chamando pessoas e foi... Aquelas pessoas que talvez estavam sendo preparadas para algo, aquilo que ela foi sendo preparada, ainda que para ela era aquele caminho, de repente o seu caminho foi sendo direcionado para algo totalmente diferente do que ela começou. A gente tem história de homens, por exemplo, os apóstolos, né? Foram seu chamado ali, a sua vocação talvez era pescaria, né? Outros era cobradores de impostos, mas Deus, em cima disso, vai começando a chamar, Ele vai começando a direcionar, vai designando para eles aquilo que é a sua vocação. A gente vê Moisés, vai lá para o Egito para ser um estadista. Deus é extraordinário. Moisés vai para o Egito, fica lá 40 anos no Egito, Deus para ser um estadista, filho da filha de Faraó, ser preparado para ser talvez o novo Faraó. Mas daqui a pouco Moisés, dentro dele, tem aquilo que já é a sua identidade, ele não consegue mudar isso. Ele vê um dos seus irmãos, olha, o texto deixa bem claro, ele vê um dos seus irmãos lá sendo agredido, e ele não consegue perder essa identidade de irmão, mesmo dentro do Egito, sendo forjado para ser o novo Faraó. Ele ali tem aquela identidade que não tem como evitar. Depois Deus tira ele do Egito, leva ele para o deserto, 40 anos no Egito para ser um estadista, agora vai para o deserto, 40 anos no deserto para aprender a ser servo. Primeiro, Deus prepara ele para ser um líder, agora Deus leva ele para o deserto para poder aprender a ser servo. E aí o processo, 40 mais 40, 80 anos, para usar 40. Deus leva 80 anos trabalhando Moisés, preparando Moisés para usar ele em 40. Então a gente percebe que Deus não tem pressa naquilo que a gente acha que é levar o homem logo ao campo para fazer o que faz. Não, Deus tem preocupação, o interesse de Deus é que o trabalho que vai ser feito seja bem feito, que seja feito o trabalho com galhardia, com determinação, com prioridade, com dedicação. E aí Moisés é um exemplo disso. Deus trabalha muito mais ele, Deus exercita mais a vida de Moisés, mesmo sendo ele, para ele, pensando talvez que seria ali aquilo que seria o propósito de Deus. Quando a gente para para pensar num caminho mais fácil, a gente parece que Deus não tem lógica. Pensa bem, não estou aqui jamais cometendo aqui uma ofensa a Deus. É pensando como a gente poderia pensar. Quando a gente para para pensar na atitude ali. Bom, se Moisés está indo para o Egito, se Moisés está sendo preparado para ser o novo Faraó, não era mais fácil Deus deixar ele se tornar um Faraó? Pronto, ele agora é o poderoso, é o cara que manda em tudo.
aí vira para o povo de Israel: vocês agora estão livres, vão embora, que eu que mando aqui. Não, Deus olha o caminho mais complicado. Deus prefere usar o caminho mais complicado, que é tirar Moisés do Egito, mandar para o deserto, aprender a ser servo. Agora vai falar com Moisés e vai ensinar Moisés agora, através do poder de Deus, como tirar o povo do Egito. Não para que Moisés não viesse pensar que foi aquilo, a sua competência, a sua capacidade, a sua própria formação, o que ele conseguiu, o que ele conquistou. Não, Deus queria mostrar a Moisés alguns princípios para formar em Moisés uma consciência. Deus trabalha de forma que nós não entendemos, por isso que diz que ninguém consegue compreender a mente do Senhor. O próprio Paulo diz: quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele para que por ele fosse recompensado? Por isso que Paulo finaliza esse cântico dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Então o propósito vai ser sempre o que ele está fazendo, ainda que nós não temos consciência do que ele faz, ainda que a gente não encontre o óbvio na ação de Deus, porque ele pega caminhos muito mais complexos para a gente. Mas é aí que a gente precisa entender que Deus está formando na gente uma identidade, formando na gente um nome, uma consciência, e só este processo é que vai fazer a gente compreender isso. Por isso que eu disse, às vezes a gente está sempre focado no final, mas eu falei aqui na última aula que o antes e o depois é tão importante, o antes e o durante é tão importante quanto o depois. Não é apenas o depois, mas o antes e o durante, é saber viver o processo, é saber ter consciência do processo. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui, mas é lembrar daquela passagem que eu falo muito do bom samaritano, né? Vem o sacerdote, passa de largo. Vem o levita, aí ele olha o exemplo: se o pastor passou de largo, o que eu vou passar? O exemplo dele é o pastor, a referência dele, ele vai e passa também. Aí Jesus, ele tem uma sacada assim, irmão, que impressiona. Ele poderia falar assim: vem um judeu, né? Não, mas ele usa assim: vem um samaritano. Parece que ele gosta de provocar, justamente aquele que é uma rivalidade com o judeu. Ele poderia dizer qualquer outra pessoa, mas ele faz questão de dizer: vem um samaritano. O samaritano vem e para, vem e cuida, vem e trata, vem e chama para si o problema. Lembra que eu falei que a palavra responsável, o sufixo vel, né, a conotação do sufixo vel quer dizer aquele que é capaz de responder. Responsável, vel, responde, aquele que é capaz de responder. Então eu usei aqui um exemplo, alguns exemplos para você, e mostrei que o bom samaritano, aquilo não era problema dele, se a gente fosse olhar pela lógica daquele que vive apenas para o seu próprio interesse. Mas ele entendeu que ele era capaz de responder pelo problema. Então ele se envolveu e passou aquilo a ser um problema dele, né? Passou aquilo ali a ser uma causa dele também para ele trabalhar. Então o que o bom samaritano ensina? Ele ensina o que o sacerdote levita talvez não aprendeu. O sacerdote levita é aquele tipo de gente que só está preocupado com o destino, sabe sair de casa, chegar na igreja e da igreja voltar para casa, mas não presta atenção no caminho. É aquelas pessoas que na vida, a vida inteira, ela só sabe buscar o alvo final e da onde sai. Ela só está preocupada com esse trânsito. Ela é uma pessoa que não caminha, ela só se desloca. Agora, quando caminha, ele vai tendo um processo de relação. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está chamando a gente para uma relação com ele. Ele não está dizendo apenas de distância, mas uma caminhada com ele. É aquele que começa a viver o processo com ele, começa a compreender aonde ele passou, por onde ele pisou, vai começando a viver o que Cristo viveu. Aí passa a ser conhecido como cristão, como foi o crente de Antioquia, conhecido por causa dessa identidade, pequenos cristos, aquelas pessoas que definem a sua característica com Deus. Então, eu falei aqui também na outra aula, eu estou trazendo algumas coisas para hoje, também para o nosso dia, que existem ministérios que são reconhecidos e ministérios que não são reconhecidos. Eu falei aqui sobre 5 ministérios, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? São 5. Esses são os ministérios reconhecidos. Que agora, existem muitos que têm ministérios que não são reconhecidos, mas Deus vai utilizar-se sempre dos ministérios reconhecidos. Qualquer chamada nossa, ela vai fluir por esse caminho. Você pode ser, a participação na vida pode ser pequena, tá? Diante daquilo que muitas vezes as pessoas estão focadas, mas ela é um chamado. Você pode ser uma costureira como Dorca, mas se você faz aquilo com amor, com afinco, se você quer que as pessoas sejam de alguma maneira, que elas possam sentir Deus, não é sentir arrepio, né? Tem gente que acha que sentir Deus é arrepio, mas sentir Deus pelo cuidado, sentir Deus pelo amor, pela atenção, porque você se importa, porque você de fato consegue enxergar. Tem gente que vê, mas não enxerga, né? Tem gente que só tem olhos. A Bíblia diz que muitos terão olhos, mas não vão ver, muitos terão ouvido, mas não ouvirão.
E Jesus fala isso com respeito à parábola. Por que o Senhor fala em parábola? Porque há muita gente que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não entende. São aquelas pessoas que são espectadores, que só assistem, mas elas não participam, elas não estão juntas, elas não conseguem se envolver de fato, elas não querem ter uma relação com aquela palavra, elas não querem de fato se entregar a uma mudança diante daquela palavra. Então, isso fala muito para a gente, que a palavra de Deus, quando chama-nos para esse ministério que envolve, esse ministério que se identifica, pode ser com coisas mínimas. Uma costura, pode ser com um bolo que você faz, pode ser com um varrer de uma casa, pode ser com uma pintura, pode ser com um limpar de um carro, pode ser com o trabalho de uma diarista, tudo aquilo que se faz. Você limpou uma casa, jamais na sua consciência você se sentirá bem e perceber que alguém tem o hábito de jogar o lixo por debaixo do tapete. Não, você é delicado, você faz tudo com muito afinco, você faz e se aplica ao que faz, como se a Deus estivesse servindo. Então, uma consciência de alguém que quer glorificar a Deus nas coisas que faz, sejam elas mínimas, mas ele faz tudo para a glória de Deus. Ele quer ver Deus conhecido, não reconhecido, mas conhecido, fazer Deus conhecido. Porque a palavra reconhecido, o prefixo que você está dizendo, é aquele que perdeu e agora precisa reconhecer. Deus não perdeu. Deus, ele é sempre glorificado, ele é soberano, Deus é sempre eterno, Deus é um Deus que jamais ele vai perder a sua glória porque nós deixamos de glorificá-lo, ou porque o homem se calou. Não, Deus jamais, nada vai mudar. Ele é Deus sempre pleno, sempre será Deus. E se nós não clamarmos, as cadeiras vão glorificar em nosso lugar, mas sempre terá alguém para glorificar a Deus, sempre terá alguém para levantar louvor a Deus. E ele não fez a gente porque ele tem carência de glória. Deus é completo em glória. Os anjos, os serafins, arcanjos estão eternamente dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é glorificado eternamente. Então não é por carência, mas ele nos criou porque ele quis criar e gerar uma família. Por isso que quando ele chamou, ele disse: agora já não vos dei mais espírito de temor, para vocês ficarem com medo de mim. Porque hoje a relação de muita gente com Deus é base de medo. Não, eu tenho que orar, porque senão Deus, eu tenho que fazer, porque senão a mão de Deus pesa. Não, porque senão hoje. Essa é uma base de relação com Deus de medo. Deus não quer isso. Paulo disse isso lá em Romanos, que ele não nos deu espírito de temor, acho que é 8,16, se eu não me engano, mas nos deu espírito de adoção. Ou seja, acabou, agora não é mais medo, agora sim é adoção, é filho. E agora nós chamamos a papai, chamamos ele de meu pai. Essa é a relação que temos com ele. Então há pessoas que, como eu já disse aqui, elas têm características diversas, são como evangelistas, são como pastores, são como apóstolos, e assim vai, e mestres, né? Porque até mesmo quem compõe música também, dentro dele há o dom do ensino, né? Porque dentro da música ele está colocando aquilo que ele entendeu e quer compartilhar com o próximo. Algumas coisas que nós entendemos, como falei agora há pouco, que Deus trabalha muito mais para formar nossa estrutura, formar a nossa identidade. Ele está sempre focado mais naquilo que ele faz em nós, para que depois possa fazer através de nós. Primeiro eu preciso ter consciência desta verdade. Primeiro eu preciso acreditar de fato naquilo que fui chamado. Ou você acredita e pega, ou então duvida e larga. Não podemos ficar no muro. A gente precisa se definir, ou somos frios ou somos quentes. Se é frio, é bom chegar e dizer: Senhor, eu sou frio, preciso ser aquecido por essa graça. Se é quente, precisa reconhecer. Nós não podemos ser crente mais ou menos, né? Não podemos ficar no muro, não podemos ser mais ou menos crente, aquele que fica mais ou menos na vida cristã, mais ou menos, vai levando tudo né, de modo que não quer queimar o filme dele, a política da boa vizinhança. Nós precisamos definir. E aqui, isso fala de uma formação. Eu falei de Moisés aqui, que Deus trabalhou Moisés. Posso falar também de João Batista. João Batista, Deus levou 30 anos preparando ele para usar apenas 6 meses. Já reparou isso? 30 anos preparando o homem para usar em apenas 6 meses. Quando ele abre a boca, pronto, 6 meses. O grande problema hoje é que as pessoas querem preparar assim 6 meses para ficar 30 anos falando besteira por aí. As pessoas querem reduzir, querem inverter a coisa. Não é assim que funciona. O melhor é você viver mais tempo, você trabalhando por Deus. Deus não tem pressa em formar. Deus quer que você seja formado, mas que a sua formação seja consciente. Por isso que ele diz que ele não quer transformar você na roupa, mas quer transformar você na renovação do seu entendimento. Porque quando você compreender essa transformação, aí você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Glória a Deus. Isso é uma consciência, irmão. Então, João Batista ensina para a gente isso. Deus trabalha, Deus vai formando, Deus vai moldando a gente.
Deus vai fazendo com que a gente compreenda que isso é de fato o chamado dele para nós. Várias pessoas, Deus tirou ele de lugares totalmente diferentes. Nós temos já o caso de Abraão. Deus realmente pega pessoas que estão no caos, transforma a sua história e coloca eles assentados entre príncipes. Mas geralmente Deus sempre trabalha, a maioria das vezes Deus trabalhando com pessoas que estavam bem sucedidas. E vai fazer dessas pessoas um chamado, vai colocar ela num lugar aonde Ele quer. Deus chamou Abraão da sua terra, da sua parentela. A história diz que Abraão era uma pessoa que tinha uma família que tinha um poder aquisitivo, financeiro tranquilo. Abraão tinha um pai também que era um pai farto em finanças. Então, a história diz que Abraão estava tranquilo, mas Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus aí havia de mostrar. Olha como é que Deus trabalha. Deus não podia dizer para Abraão: olha, você vai sair daqui, você vai para um caminho, olha, você vai ter problema, você vai ser tentado, sua mulher vai ser tomada, eu vou botar o seu filho você vai ser tentado a levar o seu filho para ser sacrificado. Deus poderia contar tudo para ele, como é que seria o processo, mas não, Deus nunca fala tudo de uma vez. Deus vai fazendo assim, aos poucos, vai fazendo as coisas e acontecendo, porque só assim Ele vai formando a gente. Só assim Ele vai moldando a nossa vida. Só assim Ele vai fazendo com que a gente vai de fato conhecendo, né, aquilo que é o nosso chamado. Eu ouço pessoas, por exemplo, dizendo, lembra que eu falei agora há pouco? As pessoas bem-sucedidas geralmente são chamadas para viver algo que ela não esperava, e aquilo é o chamado dela. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim: irmão, eu tentei ser pedreiro, eu tentei ser engenheiro, eu tentei ser advogado, eu tentei ser mecânico, cada um vai fazer uma coisa, tentei isso, tentei aquilo, mas isso não deu certo, então eu entendi que o negócio comigo é ser pastor. Aí eu vim ser pastor. Será que isso é chamado? Ele não deu certo em lugar nenhum, ele então foi abrir uma igreja e vai ser pastor. Então ele acha que é o chamado dele. Não, eu não vejo isso como chamado. Desculpe minha realidade, mas eu entendo como chamado o seguinte: ele era ótimo como engenheiro, ele era um perfeito advogado, trabalhava muito bem, ele era um mecânico que é referência na cidade, ele era um pedreiro que, quando colocava uma obra na mão dele, ele não parava de trabalho, porque as pessoas sempre estavam indicando devido à qualidade do trabalho que ele fazia. Mas o Senhor chamou ele para ser pastor, ou ser missionário, seja lá qualquer outra área, e ele abriu mão daquilo que estava dando certo para um chamado. Aí isso para mim é chamado. Chamado é quando você renuncia a alguma coisa. Chamado é quando você está vivendo uma vida que está dando certo, e aí você muda para viver algo que muitas vezes você não vê, você não entende, você não conhece, mas você espera que é aquilo que é o plano de Deus. Por quê? Porque fé é isso, é aquilo que eu não vejo, é aquilo que de fato eu não tenho na minha vida nenhuma expectativa de que vai dar certo, mas eu acreditei que esse chamado está falando mais alto dentro de mim. Como disse Jeremias, é como fogo que arde dentro de mim. Eu tento ser diferente, eu tento mudar, eu tento desviar do curso, mas não consigo. A coisa vai me levando em direção àquilo que é meu chamado. Irmão, quando o chamado é de Deus, ele não sai da cabeça da gente. Você tenta ir para um lado, você muda de plano, você vai para cá, você muda de casa, muda de cidade, mas você percebe que o chamado te acompanha. Não sai da cabeça da gente. Então eu costumo dizer, volto a dizer para você, o chamado não é porque você não deu certo, isso aí é incompetência. Você é um incompetente, e aí você quer fazer da vida evangélica, a vida cristã, um meio de ter o seu pé de meia. Aí não é chamado, isso aí é incompetência. Porque se você é uma pessoa que entendeu que lá fora teve incompetência, como Abraão era bem sucedido, conhecemos a história de Abraão, a história de muitos outros, que estavam ali, como Tiago e João, junto do seu pai, que trabalhavam ali com seu pai. O homem, ele tinha empresa de pescaria, e eles estavam muito bem ali, mas Jesus chama e diz a Bíblia que na mesma hora eles largam tudo e seguem Jesus. Eles não perguntam, eles não titubeiam, mas já tomam essa decisão, porque eles já têm a consciência do seu chamado. Então, há outros aqui que a gente vai compreender. Paulo foi chamado para o ministério da palavra. Paulo era um homem que ele versava bem na escrita. Por isso nós temos várias epístolas de Paulo. Porém, se a gente analisar, por exemplo, em 2 Coríntios 10:10, se alguém pode abrir para mim aí, só vamos analisar juntos, 2 Coríntios 10:10. O que dá a entender
que Paulo era bom de escrita, mas parece que não era muito bom na oratória para essa igreja. 2 Coríntios 10:10 diz o quê? Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Então o que dá a entender é que Paulo era um homem bom de escrita, para escrever, mas ele não era o mesmo na oratória, para pregar. Alguns dizem até que Apolo era muito mais inflamado para falar do que Paulo. Alguns dizem que Apolo tinha até uma característica mais de oratória, de poder dissertar um comentário do que Paulo. Agora, isso não, em hipótese alguma, a gente precisa entender que isso jamais diminui, jamais tira a dignidade do chamado de alguém. Se você quiser aí observar, vamos lá em Atos 18, 24, para você entender aqui a reflexão sobre esses dois homens, né? 18, 24 de Atos. Olha o que diz aqui Atos 18, 24. E chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Observe que o texto aqui destaca as qualidades ministeriais de Apolo, o seu desempenho, a sua desenvoltura. Agora, o que a gente precisa entender aqui, que isso em hipótese alguma vai fazer um divisor de água na vida e no chamado de cada um de nós. Se a gente olhar aqui para Romanos capítulo 12, verso 6, que é o texto que nós estamos lendo, ele diz aqui, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Isso Deus vai distribuindo, Deus vai compartilhando, Deus vai designando, de acordo com a maturidade, de acordo com o desenvolver, e da maneira como você vai mostrando essa sua relação com Deus, essa sua consciência com Deus. E como mais você vai aplicando isso, Deus vai lançando sobre você de acordo com a liberalidade dele. Porque Deus, não há acepção de pessoas com Deus com respeito à salvação, mas com respeito a dom, há sim liberalidade. Deus vai liberando para um de acordo com a capacidade. A outros sim, outros não. Deus não quer que todos tenham, que uma pessoa só tenha o mesmo dom. Deus gosta de trabalhar e tem prazer em trabalhar com a diversidade. Com a diversidade, ela é importante, sermos pessoas que temos dons de acordo com aquilo que é o seu chamado, de acordo com que é a sua vocação. E aí você vai começar a descobrir que assim se faz o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não se faz de um membro só. É o que eu comentei na aula anterior. Paulo chamou a atenção de alguns que achavam que não eram do corpo porque não era orelha, ou porque não era mão, ou porque não era um membro importante do corpo, então ele achava que não era do corpo. Mas o fato de você talvez ter uma participação pequena diante dos olhos dos homens no corpo, não diminui, hipótese alguma, o seu chamado. Você precisa ter consciência que você é do corpo. Você pode não cantar, né? Às vezes as pessoas insistem em querer cantar solo e não é afinado. E aí, meu irmão, não é o seu chamado. Mas você não está impedido de cantar. Entra no meio do povo lá e canta, a sua voz vai sumir no meio dele, mas pelo menos você está cantando no meio do povo. Não tem problema algum contra isso. Agora, você não pode fazer solo, isso vai prejudicar você mesmo, isso vai fazer com que você... você precisa se aplicar, vai desenvolvendo. Tem um cantor chamado Marquinhos Gomes. Marquinhos Gomes, quando ele começou a cantar, quando ele começou a fazer a aula dele, você viu o testemunho dele, ele era um cara desafinado. E ele começou a fazer aula, foi fazendo aula, e hoje Marquinhos Gomes é um cantor conhecido. Se você procurar na internet, se você não conhece, você vai ver ele cantando e você vê que ele é um cara afinado, canta bem hoje, mas ele teve que... alguns fazem distinção entre dom e talento. Como eu falei aqui na aula, dom é aquilo que é natural em você, aquilo que você faz com tanta habilidade, as pessoas às vezes estranham, porque você tem tanta habilidade para fazer, você não consegue explicar um dom. Agora, outros já dizem que talento é diferente, talento é aquilo que você pode aprender. Uns dizem que Pelé tem dom, mas tem outros jogadores que não tinham dom, mas tiveram que treinar, tiveram que ter um técnico em cima dele e descobrir e desenvolver o seu talento. Então, alguns fazem distinção, mas
podemos dizer aqui que você pode trabalhar, desenvolver, mas até se descobrir se aquilo ali é chamado. Lembra que Paulo diz para Timóteo? Desperte o dom que há em ti. Ele está adormecido, talvez por desânimo, talvez por medo. Quem sabe Timóteo estava acuado diante do desafio de ter que assumir ali responsabilidades que para ele eram grandes. E isso pode ter feito ele ficar tímido diante desse desafio. Então a gente não sabe o que pode fazer a gente de repente enterrar o talento, fazer com que nós deixemos de lado. Agora, o importante é se dedicar, é se aplicar e ver se esse é o seu chamado, e buscar cada dia mais, sempre desempenhar isso na obra de Deus, mesmo, e não tente buscar aquilo que dá certo, né? Busque ser você, como eu falei agora no início. Não tente estar só, não, eu quero pregar porque pregar dá certo, pregar dá nome, dá agenda. Não, meu irmão. Eu quero cantar porque cantar sempre aparece na igreja, os que cantam e tal, eu quero. Não. Você pode ser a pessoa que não tem, talvez, muito chamado para essas áreas da igreja, mas o que você faz, mesmo que seja imperceptível aos olhos dos homens, mas há um Deus que lá em Apocalipse, não lembro o texto, mas ele diz assim: eu sei as tuas obras. E quando você tem consciência que você está fazendo para Deus, e Deus sabe as tuas obras, Ele sabe o dia que você chorou com os que choraram, o dia que você sorriu com aqueles que estavam sorrindo, o dia que você não deixou passar por você alguém que estava desamparado, que você se importou, e você trouxe para dentro de você. Romanos, Paulo vai ensinando a gente aqui a respeito dessa vocação e a respeito desse chamado que Deus coloca para a gente. A vocação e o chamado de Deus para nós é como Ele nos chama na eternidade. Como eu disse aqui, é o Paulo, que até então era Saulo, tinha orgulho do seu nome, que foi preparado para isso, para ser um fariseu, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, e agora Deus chama ele um nome que é a sua conversão para o gentio, né? Paulo. E na verdade é só, como já disse aqui na outra aula, é só o nome Paulo, é a forma grega do nome Saulo em hebraico. É só uma mudança de público para quem ele vai se dirigir, para que ele se identifique para o público, para quem ele vai dirigir a palavra, para que ele tenha uma identidade mais definida. E agora Paulo precisa se acostumar com esse nome. O Saulo, que era para ele um orgulho, porque ele falava da sua nação, do seu povo, e agora ele precisa ser chamado de Paulo, que para ele soa como estranho, mas ele agora entende: esse é meu chamado, eu sou chamado apóstolo dos gentios, é para eles que eu preciso levar a palavra. Então é assim, levado para quem não era sua gente. E eu costumo dizer aqui, o chamado é a mão de Deus, né, dizendo: vinde a mim. É a vocação, é aquilo que Deus colocou, como eu falei com o Marquinhos esse dia, né? A vocação, o chamado de Deus é o vinde a mim, e a vocação é o ide. Quando Deus chama, Ele diz: vinde a mim. E quando Ele vocacionando, Ele diz: ide, vai. Quando você é vocacionado, quando você está sendo chamado por Deus, é você ter consciência que você precisa amar a Deus por tudo. E vocacionado é amar o próximo. Então, se eu fui chamado, eu preciso ter consciência que agora eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E eu fui vocacionado para fazer, eu preciso ter essa consciência de amor ao próximo. Porque se eu não tiver essa consciência de amor ao próximo, eu não vou conseguir ter dimensão daquilo que Deus colocou na minha mão. É importante entender isso. A gente está indo para 2019, precisamos estar preparados cada vez mais para fazer discorrer no nosso ministério aquilo que Deus confiou. E quando eu falo isso, não falo apenas dentro do nosso trabalho eclesiástico, dentro do nosso trabalho na nossa fé cristã, aqui professando a nossa fé em público, mas sim na sociedade, o lugar onde nós temos que resplandecer como astro, né? Porque aqui dentro é fácil, irmão, a gente ser espiritual, né? Porque sim, aqui é muito fácil eu parecer uma pessoa espiritual, mas é onde a gente precisa mesmo manifestar a luz de Deus, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que Ele glorifique o vosso Pai que está no céu, para que eles conheçam a Deus, para que eles possam acreditar que esse Deus existe. E acreditar que esse Deus existe, Ele vai acreditar através da nossa fé, porque essa é a vitória que vence o mundo. A fé de um crente que, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias àquilo que ele planejou, mas ele não para, ele não desiste, ele não esmorece, ele é firme, ele é constante, ele é sempre abundante, porque ele sabe que o trabalho que ele está desempenhando não é vão no Senhor.
É isso que o mundo precisa conhecer em nós. É isso que o mundo precisa olhar para a gente todo dia e ver e dizer: Deus realmente existe. Porque quando alguém se aproximar de Deus, e ele se aproxima de Deus através da nossa fé, né? Porque quem é que vai se aproximar de um ser que é onipresente? Ninguém precisa se aproximar se ele é onipresente. Mas ele se aproxima através da nossa fé, através das nossas convicções, através do nosso testemunho. Quando alguém conhece você, conhece sua história de vida, conhece seu testemunho familiar, conhece o seu exemplo na empresa, conhece como você faz o seu trabalho, como você faz com amor e faz com a consciência que você é o Cristo para o seu irmão, pode ter certeza, ele conhece a Deus. Ele vai passar a conhecer mais a Deus. E ele vai ter certeza que esse Deus existe. É olhar para a minha família e dizer: eu creio que Deus existe. É olhar para o meu casamento e dizer: eu creio que Deus existe. É olhar para a minha empresa e ver que eu não aceito o esquema, que eu não estou burlando o caminho, que eu não aceito os negócios fáceis da vida, mas eu entendo que eu preciso ir pelo caminho. Já disse uma pessoa há muito tempo atrás que se atalho fosse bom, não existia caminho. E a gente sabe que atalho tem surpresas desagradáveis. Se a gente quer viver e vencer aquilo que fomos chamados para fazer, precisamos ir pelo caminho. Por isso que Jesus diz: eu não sou atalho, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se vocês querem viver e chegar de fato ao ponto de conhecer o Pai, siga o meu caminho. Viva como eu vivi. Glória a Deus. Ande como eu andei. Vocês vão ser muitas vezes amados por um, odiados por outros, mas vocês não podem ficar no mundo. Vocês precisam definir que lado vocês estão. Isso é uma consciência de Cristo. É dizer que ser como Cristo é ter essa consciência de que você precisa estar pronto a ser amado por uns e odiado por outros. Se você quiser pregar na verdade, quiser viver na verdade, quiser estar focado na verdade, eu quero te dizer uma coisa que não é nova para você, mas preciso dizer: você será amado por um e você será odiado por outros pela mesma coisa que você está decidido a fazer. Então acostume com isso. Faz parte da nossa caminhada. Meu irmão, eu vejo o pastor Marco pregando aqui constantemente, eu vejo e consciência da palavra de Deus, como ele tem pregado aqui. E a palavra que é renúncia, é negar a si mesmo, é você colocar o Senhor como Senhor da sua vida, é você ser dedicado à sua família, é você ser uma pessoa aplicada à fé cristã, ser um testemunho na sociedade. Irmão, isso é uma mensagem que com certeza ela fala de renúncia, mas é uma mensagem que queima filme de muitos pregadores. Porque as pessoas não querem isso. As pessoas querem algo que fale mais dela, que fale mais do seu sucesso, da sua vitória. Se Jesus pregasse o evangelho que muitos pregadores pregam hoje, ele nunca seria crucificado. Nunca. Mensagem fácil, boa de ouvir, né? Mensagem agradável, com o seu ouvido. Ele nunca iria para a cruz se ele pregasse a mensagem que muitos pregam. Mas ele pregou mensagem que provocava ódio, provocava revolta às pessoas. O público ficava dividido lá embaixo, ele tinha que sair escondido às vezes. Estou falando de Jesus, nosso Senhor, tem que sair escondido no meio da multidão porque alguém queria apedrejar ele. Então, se alguém quer apedrejar você por causa da sua consciência com Deus, tá? Por causa da sua verdade, você está, não pode ser alguma, humilhado por causa disso. Sinta orgulho de saber que você cada dia mais parece com Cristo. E é para isso que fomos chamados. Ele diz: o mundo vos odiará por minha causa. Se o mundo não me odeia, é porque eu estou fazendo negócio com ele. Eu não quero fazer negócio com o mundo, eu fiz negócio com Cristo. Eu quero viver com ele eternamente. Essa é a nossa chamada, amém, meu irmão? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Que Deus possa continuar abençoando o pastor Neemias nessa segunda quinta-feira do estudo